Terrível. Essa é a palavra que, na minha opinião, melhor define o que aconteceu ontem, com o Ministério do Meio Ambiente e também dos povos indígenas sendo vilipendiados por votação no Congresso, com a ajuda do governo. O PT votou contra o marco temporal, mas o governo participou da reestruturação ministerial, com o PT do Senado até celebrando, chamando de vitória. E a verdade é que o governo não se empenhou para evitar essa reestruturação ministerial. Nem mesmo Marina Silva participou e se empenhou de modo contundente. Ah, mas o Lula está enfraquecido, não pode fazer nada. O Congresso de 2023 é bem mais fraco do Congresso de 2022. Lula tem condições porque as emendas hoje estão na mão do Executivo. Na sua opinião, qual é a melhor palavra que define o dia de ontem? Qual é a sua sensação? Marina Silva vai sair do governo? Falta articulação? Deixa o seu like se você concorda comigo que o dia de ontem foi terrível e se inscreva no canal. Para nós entendermos o que aconteceu ontem, nós precisamos compreender o que aconteceu e o porquê aconteceu. Lula, ele fez mudanças ministeriais via medida provisória. E aí o que precisa acontecer? Essas medidas elas precisam ser votadas ou elas acabam caducando. Então o que houve? Houve o anúncio da exploração do petróleo lá na foz do Amazonas. Marina Silva e o IBAMA vetaram temporariamente essa exploração, porque o IBAMA solicitou que a Petrobras fizesse estudos mais aprofundados sobre o impacto ambiental. O ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, ou seja, ele é do mesmo reduto do Rodrigo Pacheco. O Alexandre Silveira, ele é uma indicação do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso. Não gostou dessa situação e o próprio governo também não gostou. Porque o Lula, pessoal, ele está querendo reeditar algumas ideias do passado que aparentemente deram certo ou supostamente deram certo. Como no caso, o estímulo de vendas de carros novos que ele fez lá em meados dos anos 2000 e agora ele tenta fazer a mesma coisa e o anúncio do pré-sal. A exploração do petróleo na foz do Amazonas ou lá no Equador é o novo pré-sal do governo Lula. Por isso que o governo não gostou do veto temporário do IBAMA. E o que aconteceu? Marina Silva acabou sendo retalhada com a diminuição dos poderes do Ministério do Meio Ambiente e também com a diminuição dos poderes do Ministério dos Povos Originários, ou melhor, dos povos indígenas. Foi isso que aconteceu, uma retaliação à posição de Marina. Agora alguns vão dizer, o governo perdeu? Mais ou menos. Foi uma vitória e uma derrota do governo ao mesmo tempo aquela votação. E como isso pode ser possível? Ora, pode ser possível porque do ponto de vista político foi uma vitória do governo. O governo não se posicionou contra essa reestruturação dos ministérios. Houve uma oposição, o governo liberou a bancada para votar a respeito do marco temporal, o PT votou contra. Mas a reestruturação dos ministérios, o governo não se opôs. Até mesmo o próprio perfil do PT no Senado celebrou aquilo que foi considerado uma vitória. Então como que o governo pode ser derrotado em algo que ele próprio participou e endossou? Isso não existe, tá? Então o PT, ele acabou tendo essa vitória política. Mas onde vem a derrota? A derrota está no impacto e na repercussão muito negativa que acabou acontecendo. Repercussão negativa aqui no Brasil, porque muita gente criticou essa postura do governo, pessoas de esquerda, petistas inclusive, e a repercussão nacional, porque o enfraquecimento de Marina Silva é complicado, porque ela chancela todo o discurso do governo Lula de proteção ambiental. Porque hoje as questões ambientais são muito mais importantes e valiosas e significativas do que eram lá atrás nos primeiros governos Lula, quando houve a construção de Belo Monte. E uma parte dessa repercussão negativa veio da própria Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas. Ela falou, eu me senti frustrada com Lula. E de fato, né, porque pega mal. Dois ministérios sensíveis, protagonizados por mulheres e mulheres vindas de minorias. Uma negra e a outra indígena tiveram os seus poderes enfraquecidos. Então, claro que pega mal, é uma repercussão negativa. O Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, falou que Marina Silva, no momento, não pensa em sair do governo. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, por volta agora das 10h30 da manhã. E que dia é hoje? Hoje é dia 25. Pode ser que depois, aqui 30 minutos, Marina Silva tenha saído. Mas isso não atrapalha a repercussão e o entendimento do vídeo. No momento, Sakamoto disse que Marina Silva não vai sair. Marina vai sair ou não? Qual é a sua opinião? Tem espaço para ela ainda no governo? Coloque nos comentários.
E claro, se inscreva no canal. O que também pegou muito mal foi a falta de esforço do governo para a mudança da reestruturação ministerial. O governo não se empenhou para evitar essa mudança. E a verdade é que a própria Marina também não se empenhou muito. Quantas vezes ela foi lá e fez a articulação política? Uma, duas no máximo com os congressistas? Olha só o que o Haddad fez. O Haddad, ele ia lá quase toda semana, para não dizer todos os dias, conversar com o deputado, chamou o Pacheco, chamou o Arthur Lira, foi falar com o presidente do Banco Central, fez o arcabouço fiscal, trabalhou, aquele foi um trabalho a várias mãos, por isso que o Haddad foi vitorioso com a aprovação do arcabouço fiscal, que teve assim modificações mínimas, pessoal, porque o Haddad fez o esforço político. Já comentamos essa vitória do Haddad, link aqui no card. Agora, qual foi o esforço da Marina? Qual foi o esforço do governo? Muito pequeno para evitar essa derrota. Tanto que agora o PT ele usa disso para jogar a responsabilidade na Marina, falando que ela não fez, que ela não participou. Eu vejo um certo oportunismo para tentar culpar a Marina e livrar a cara do governo. Mas a culpa é dividida entre os dois. Essa é a grande verdade. E não adianta vir aqui e querer dizer que o governo Lula não podia fazer nada, que o Lula está enfraquecido, que o Congresso é muito forte, que não é bem assim não. O Congresso de 2023 é bem mais fraco do que o Congresso de 2022, porque o principal elemento de força do Congresso, ou melhor, do Legislativo, que existiu até 2022, não existe mais, que é o orçamento secreto. As emendas do relator, as RP9, elas foram encerradas pelo Supremo Tribunal Federal. E uma parcela considerável desse orçamento agora está na mão do governo federal, ou seja, do executivo. O executivo tem poder de chamar os caras, sentar e começar a conversar para distribuir as emendas. Mas parece que não é isso que está acontecendo. Arthur Lira hoje, a gente já falou sobre isso, deve ter vídeo no canal, se tiver link aqui no card. Nós já falamos, se eu achar o vídeo, que o Arthur Lira hoje, ele tem os poderes dele vindos do Lula. É o Lula que dá poderes ao Arthur Lira. E não mais, naturalmente, com relação à presidência da Câmara dos Deputados. Mas o que acontece? O vácuo de poder deixado pelo governo Lula abre espaço para ser ocupado pelo Centrão e pelo Arthur Lira. Mas é possível sim o governo enfrentar o Centrão. Mas há um problema de articulação pesadíssimo com o governo. O Lula indicou 2 ministros para realizarem articulação com o Congresso. O Rui Costa, ministro da Casa Civil, e o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Só que o Lula não deu plenos poderes e autonomia para eles como ele fez com José Dirceu. Talvez até temendo que um novo mensalão pudesse surgir, porque foi isso que aconteceu com os plenos poderes dados ao José Dirceu. Só que eles ficam batendo cabeça, porque o que acaba acontecendo? O Alexandre Padilha vai, articula com a Câmara dos Deputados, e depois o Rui Costa barra, ele não cumpre o acordo que foi feito com o Padilha. A gente não sabe se ele faz isso por ciúmes, porque é notório, é sabido que o Rui Costa tem ciúmes dos demais ministros. Ele tem um ciúmes danado do Fernando Haddad porque ele tem pretensões para 2026. Ou se o próprio Lula fala para o Rui Costa vetar. Só que fica batendo um monte de cabeça. E o pior é que o Lula, ele que deveria articular tudo isso, já que ele não delega tantos poderes assim para os 2 ministros, o Lula viaja. A cada 2 semanas o Lula tá fora do país. O Lula foi para os Estados Unidos, o Lula foi para o Japão, o Lula foi para a China, o Lula foi para a coroação do rei Charles. Então essas viagens do Lula travam essa articulação que ele faz com o Congresso. Tanto que já é sabido, e o Lula vai dar uma cortada nessas viagens. Ele até poderia ficar viajando, contanto que ele se tornasse um representante, um chefe de Estado, e o Alckmin chefe de governo, mas não foi isso que aconteceu. Então essa situação causa um vácuo de poder imenso no Congresso Nacional, que acaba sendo ocupado pelo Arthur Lira, mesmo estando mais fraco. E pareceu que o Lira quis dar um recado. Nós aprovamos o arcabouço fiscal, mas isso não foi uma vitória do governo, foi uma vitória do Congresso. O Lira joga, ele quer mostrar que ele está todo poderoso, mas ele não tem esses poderes como ele tinha antes. O próprio Renan Calheiros deu essa dica pro Lula antes. Mas está muito estranho tudo isso. Até mesmo está estranho dentro do próprio PT. Porque o PT do Senado comemorou, falou que foi uma vitória. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, ela criticou a situação ontem. Opa, pera lá. Então você tem o PT no Senado comemorando a vitória e a presidente do partido falando que não foi vitória, foi uma derrota? Olha, estão batendo cabeça. E mesmo que seja dito, olha, a Gleisi, na verdade, ela agiu, fez todo um teatrinho, fez um jogo de cena para atenuar a situação. Mesmo assim, mesmo que tenha sido um teatrinho, parece que eles estão perdidos.
Parece que não há uma sintonia fina dentro do próprio PT. O Lula vai ter muito trabalho para tentar demonstrar, para reverter essa situação. Porque o Ibama pode perder ainda mais poderes. Não acredito que Marina Silva vá sair, mas Lula vai ter um trabalho imenso para reduzir essa imagem que ele está fraco. Ele tem tudo para fazer isso. Mas vamos ver.